Boa noite, eu sou a Juvândia Moreira, presidenta do sindicato, e nós vamos começar mais um Momento Bancário. E nós vamos debater hoje a campanha salarial, a campanha nacional dos bancários. Tanto a mesa geral da FENABAN, quanto as mesas específicas do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. E para falar um pouco, né, da mesa do Banco do Brasil, a gente está aqui com o companheiro Ernesto, que é bancário do Banco do Brasil, é diretor executivo do sindicato. Boa noite. E estamos aqui para falar da mesa específica da Caixa Econômica Federal, né, as rodadas de negociação que aconteceu até agora. Hoje mesmo teve negociação do Banco do Brasil e da Caixa. O companheiro Kardec, que é empregado da Caixa e é também da executiva do sindicato. Boa noite, Kardec. E eu queria começar primeiro parabenizando, né? Ontem foi o dia 28 de agosto, uma data especial, dia do bancário e também dia em que nasceu a Central Única dos Trabalhadores, que completou ontem 30 anos. Parabéns, Ernesto e Kardec, todos os bancários e bancárias que estão nos assistindo. Parabéns para nós. Para nós, né? Bom, nós temos uma negociação marcada para o dia 5. A próxima mesa de negociação com a FENABAN vai acontecer no dia 5, e no dia 5 os bancos vão apresentar uma proposta. Mas nós passamos dia 26 e 27 discutindo as cláusulas econômicas da nossa pauta de reivindicação. E debatendo os dados, os números dos bancos. A gente já teve aqui com a economista do Diese, que já conversamos muito sobre os dados do setor, então não vamos falar sobre esses dados de novo. Mas foi um debate muito interessante, porque se fosse só a partir dos números, os bancos tinham total condição, né, e até obrigação, diria, de atender as nossas reivindicações. Seja nas questões econômicas, como também na melhoria da saúde e condições de trabalho. Nas questões econômicas, nós falamos do aumento real, do piso, da categoria, da valorização do vale alimentação e vale refeição, o auxílio creche babá, né? Hoje está R$ 306 o auxílio creche babá. E isso não tem um peso grande para o banco aumentar o auxílio creche babá, porque 10%, 15%, a gente nem sabe quantos por cento do quadro de funcionário, mas sabe que é um número relativo, porque tem um monte de gente que já teve filho, tem gente que não tem filho ainda, e tem gente que tem filho, usa o auxílio creche babá, mas está terminando aquele prazo, e a gente reivindica aí o valor de R$ 678 para esses auxílios, inclusive o auxílio creche babá. E a gente sabe que para o banco não tem um peso grande, mas para o bancário que tem que pagar tem um peso grande, não é mesmo? O Vale Cultura, que já foi regulamentado, né? Nós discutimos na segunda, na terça-feira foi regulamentado o Vale Cultura, seria o valor de R$50, foi regulamentado o valor de R$50, né? E ele é um crédito mensal, os bancos têm um percentual que eles podem deduzir do seu lucro, portanto não teria um custo também para o banco, mas seria um ganho para os bancários, né? Depois eu vou pedir que o Kardec e o Ernesto falem da pauta específica, mas que comentem também algumas questões dessas que interessam aí para os bancários do Banco do Brasil, da Caixa. O Vale Cultura você pode usar, né, na livraria, pode comprar material escolar, pode comprar CD, pode comprar livros. Imagina, todo mês você ter condição de ler um livro, né? Ou você ir num show, acumular esses valores no cinema, um show, teatro. Enfim, né? Eu acho que é muito mais importante você ter e colocar esse dinheiro no bolso do trabalhador, porque às vezes você vê, né, grandes espetáculos aí sendo patrocinados pela Lei Rouanet e o valor da entrada às vezes é R$100, R$200, ou seja, não é nada acessível, né? Então a gente também acha que o Vale Cultura democratiza esse acesso. E ele também é acumulativo, esse valor. Também é acumulativo, né? Se você não usar o daquele mês, no mês seguinte você tem mais mais R$50 de crédito. Nossa reivindicação é de R$100, não estava regulamentada a lei. Então no mês seguinte já tem aquele valor acumulado, no outro mês se você não usar, você tem acumulado. Enfim, eu acho que é algo, para começar, algo bem interessante. Espalhar a cultura no Brasil inteiro vai ser, né? Espero que essa lei de fato funcione, que as pessoas leiam mais, né? Ouçam mais músicas, alimentem a alma também. Aproveitem bem. Kardec, fala um pouquinho das negociações da Caixa. Hoje teve negociação, como é que foi, o que discutiu? Exatamente. Hoje foi mais uma rodada de negociação e
alguns assuntos foram abordados hoje, como isonomia, contratação, valorização do piso, foi discutido a respeito da carreira e também uma outra preocupação com relação ao descomissionamento que está acontecendo na Caixa e que é bastante grande. Que a gente tinha na campanha passada, inclusive, estabelecido prazo até março para que a Caixa receber as propostas e dar uma resposta. E isso não avançou, exatamente, não é mesmo, Kardec? Isso não avançou e, por enquanto, a Caixa continua negando absolutamente tudo. Então, assim... Ela pegou a mania da FENABAN. Exatamente. E aí, assim, ela... Tudo, pelo que eu consegui conversar com o Dionísio, que está lá... E a negociação ajudando. foi em Brasília, vamos registrar aqui. A negociação tá lá foi em Brasília, né? em Brasília e nós estamos aqui em São Paulo. A Caixa está se ancorando atrás do DEST. Então, assim, todo tipo de pedido, ela diz que o DEST não autoriza e tudo mais. A única coisa que melhorou é que ela fez um projeto até 2015 de ter 112 mil empregados. É um número bastante grande, só que assim... Hoje tem 95 Hoje estamos com 95 mil, 96 quase. O grande problema é que ela está aumentando o número de empregados num ritmo bastante lento, é verdade, só que o grande problema é que ela está abrindo novas agências. Quer dizer, é bom abrir agência, nós defendemos isso, exatamente, mas tem que ter funcionário, né? Suficiente, exatamente. Inclusive tem agência abrindo com 4 funcionários. Agência abrindo com 4, 5 empregados, então assim, e não dá condições de prestar um bom atendimento. Então isso é ruim. Mas um dos nossos pedidos é que justamente não seja atrelados a novas aberturas de agência. Porque a gente vê uma coisa na Caixa, assim, tem uma extrapolação de jornada muito grande, né? Sim. Tanto que a gente defende que toda hora extra feita tem que ser paga, né? Porque, enfim, a regra de compensação acho que não dá para ser a mesma, porque você está compensando uma por uma e, na verdade, a hora extra não é paga assim. E a gente tem uma extrapolação grande de jornada, a gente vê até falta de funcionário, né? Acaba que se extrapola muito a jornada e os trabalhadores que estão... pessoal, inclusive, cobram assim, muito esse cumprimento por da lei, jornada. a gente teria que estar fazendo 2 horas extra por dia. Mas No máximo, mas normalmente ultrapassa em 3, 4 horas. Então, assim... Não pode porque não respeita o intervalo entre a jornada. Exatamente. E aí, muitas vezes, começa a ter problema de burlar o ponto e tudo mais. Muito bem. E a negociação acabou? A negociação acabou, agora há pouco, terminou, eram 19h30, mais ou menos. E a próxima já E está a marcada? próxima foi marcada para o dia 3 de setembro. Porque a pauta não terminou ainda, não foi passada toda a pauta. Não passou toda a pauta, mas além de toda a pauta que ficou faltando, ainda tem FUNCEF e realmente a história da jornada. Isso o pessoal vai insistir bastante. Lá em jornada tem um bancário aqui do Santander, perguntando se a gente acredita mesmo que pode reduzir a jornada, né? E porque ele vê que os banqueiros querem aumentar. É verdade, olha, nós acreditamos sim que tem que reduzir a jornada, tem que cumprir a jornada dos bancários, né? E isso é possível? Claro, agora tem que ter muita luta, é isso, tem que ter muita participação, porque quando a gente teve a categoria bancária muito mobilizada, participando, nós temos aí o resultado dos avanços que nós tivemos historicamente, né? A conquista da jornada às 6 horas, o fim da jornada aos sábados, os bancários trabalhavam no sábado. Entendeu? Será que o bancário também não se perguntava naquela época, né, Ernesto? Será que é possível acabar com o trabalho sábado? Claro, foi possível. Por que foi possível? Porque teve luta, né? Teve mobilização, teve uma estratégia montada para isso. Então, eu acredito sim, a gente não pode permitir essa extrapolação da jornada, tem que ter o cumprimento dessa jornada, porque esse negócio de hora extra todo dia, tudo bem, às vezes o trabalhador pensa, é dinheiro no bolso, mas, na verdade, é menos tempo para a família, menos tempo para a qualidade de vida, tem que pensar também na vida. Ernesto, fala um pouco das negociações do Banco do Brasil. Quando teve negociação, quando vai ser a próxima? Nós começamos discutindo condições de trabalho, né, e outras questões que não são econômicas, porque a gente tem até falado muito em reuniões que não é só pelo salário, né? Então a gente foi até cobrar mais mão de obra, porque tem faltado nas agências. E isso daí, né, eu sei que tem muita gente interessada em saber se vai ter contratações. O banco falou que ele não contrataria, ele falou que ele faria uma série de arranjos nos setores, depois ele veria o que sobraria para ver se contrataria mais ou não. Em São Paulo, por exemplo,
tem umas 400 vagas, né? Na rede de varejo, o banco autorizou 40 vagas, essa é uma informação que chegou para nós. Ou na central de atendimento tinham 120 vagas, contrataram só 30 e depois mais 33. Então, isso prejudicou demais. Então, as condições de trabalho, que faz parte da nossa negociação, o banco ele disse não a quase tudo, falou que poderia avaliar uma questão relacionada ao adoecimento do bancário, porque eles se adoecem no Banco do Brasil, depois de 90 dias, ao voltar, eles não têm mais a função comissionada. Isso dá um impacto de, às vezes, de 50% no salário. Isso também faz com que o bancário procure, mesmo que não esteja bom, voltar antes dos 90 dias, não é mesmo? Causa o pode causar presenteísmo. esse problema do presenteísmo, que a gente já discutiu aqui com a doutora Maria Maena, as consequências disso. Mas o banco disse não para tudo. Inclusive, ele não aceita discutir a gestão do ponto de vista de metas abusivas e assédio moral, que é recorrente no Banco do Brasil todo dia, assim como o resto da categoria, né? E todo dia as pessoas recebem 20 e-mails, 10 torpedos, e a pressão da pessoa vai subindo e descendo ao longo do dia, de acordo com isso. Então, foi uma falta de entendimento na mesa mesmo. E hoje não foi diferente, né? Hoje foi não para tudo. E o Banco do Brasil teve um lucro recorde, né? Com a BB Seguridade, com a venda das ações, teve um lucro extraordinário. E você também não tem nenhum motivo para que o banco se comporte assim nas mesas de negociação. Essa questão das metas é fundamental a gente discutir. Como você mesmo falou, é um problema da categoria hoje. A gente está debatendo na mesa de negociação geral e nas mesas específicas, porque, claro, o problema pede, é tão grave, tão importante, que a gente tem que realmente buscar soluções em todas as mesas e todos os fóruns e as possibilidades, né, oportunidades. E essa cobrança diária, que é uma coisa absurda. Por que a meta tem que ser cobrada diariamente? O trabalhador sabe, né, das suas metas, sabe o que ele tem que fazer. Isso só tem gerado adoecimento. A gente vê isso na Caixa, vê isso no Banco do Brasil, no Bradesco, no Itaú, no Santander. Eu acho que exatamente esse é o momento da categoria se unir em torno desse problema e lutar para que a gente tenha avanços para acabar com essa cobrança diária, com esses torpedos, com esses e-mails, né? Acho que é uma coisa bem... Você falou aí das contratações. Tem uma pergunta aqui de uma moça de Fortaleza dizendo o seguinte, falando exatamente disso, né? Que o Banco do Brasil não foi convocando nenhuma pessoa que foi classificada lá no concurso em Fortaleza. Isso gera sobrecarga de trabalho para quem está nos locais, né? E as pessoas que passaram no concurso estão numa expectativa esperando esse tempo todo. É a Maria Zuleide que fala sobre isso. E sobre remuneração, né, nós estamos pedindo para aumentar o percentual de promoção a cada 3 anos de 3% para 6%, aumentar o piso salarial como a categoria como um todo, né, e o valor do mérito que a pessoa adquire conforme exerce uma função comissionada de R$ 104 para R$ 217, né, reduzindo o prazo também para aquisição dessas promoções. Né. Então, o que acontece? O banco disse não para tudo. A única coisa que ele disse que pode analisar é uma forma da pessoa, quando ficar doente e voltar ao trabalho, de eventualmente ter uma produção maior contra a redução salarial. Mas fora isso... Essa blusinha lilás que você viu aí é da Elisângela. Elisângela, que é a nossa jornalista que prepara a nossa pauta, nos ajuda no Eu queria só dar programa ao vivo também. Tem disso, né? De vez em quando aparece um lilás, aparece um verde, Inclusive, eu queria reforçar que vermelho, o Cláudio Luiz... esse meio São Paulino, meio... O Cláudio Luiz, que é o nosso representante, ele também está em voo, né? Então, as informações que eu trouxe foram pegadas um pouquinho antes dele embarcar, né? Então, eu acho que assim que ele estiver, a gente vai soltar matérias também com mais detalhamento. Mas, de forma geral, é não para tudo. Então, é preparar os funcionários para se mobilizar, acompanhar as negociações, né? Exatamente. Você falou aí a coisa... Kardec, a gente teve aqui a gente já fez um momento bancário com um delegado sindical da Caixa, uma delegada sindical, né, era uma companheira, e um delegado sindical do Banco do Brasil. E a gente perguntava assim, e aí, se você tiver que apontar uma prioridade, um problema que tem que ser resolvido, e os dois, senti o seguinte, os dois falavam muito das condições de trabalho, que é um pouco disso que vocês estão falando, que está colocado nas mesas de negociações específicas, inclusive com muito destaque, né? Mas, que mais? O que você colocaria aí, por exemplo, nas questões econômicas? Algum destaque? Na verdade, assim, a valorização, principalmente do piso, seria bastante interessante, porque, assim, é o valor que a gente está pleiteando
é o piso do DIEESE. Exatamente. Tá? Porque valorizando o piso, as demais funções também serão valorizadas. Só que assim, como eu disse anteriormente, segundo o DEST, não vem essa autorização. Mas o grande problema hoje, além da parte financeira dentro da Caixa, o grande problema é a história do assédio moral. A briga por meta, por cobrança diária por metas, isso faz com que o empregado adoeça. E aí, assim, aí acontece o que muitas vezes a gente vê, o empregado começa a se esconder, ele não tem coragem de sair de licença, ele não quer ir no médico, então assim, ele começa a se automedicar e isso tudo gera maiores problemas. E com isso falta... o empregado, ele não tem muitas vezes condições de continuar trabalhando e uma vez ou outra, se ele precisar, digamos que 1, 2 semanas ficando fora, sobrecarrega os demais. E tem casos, inclusive, Giovanni, na Caixa, que assim, o empregado entrou de licença porque está doente, muitas vezes quando ele volta, os próprios companheiros vão lá e fazem aquele, não o assédio moral, aquele... ele é muitas vezes assediado mesmo pelo próprio, constrange o empregado, pô, você estava doente e deixou a gente na mão. A pessoa se sente então, constrangida assim, por adoecer, como se adoecer fosse algo, exatamente, uma escolha, além né? da empresa, o próprio companheiro de trabalho que deveria ser solidário não é. Isso aí fica, acho que um recado aí que você deu, Ernesto, que a gente tem que ter solidariedade, né? Sim. A gente tem que acolher essas pessoas que estão voltando de uma licença médica, né, que adoeceram muitas vezes por causa do trabalho, porque amanhã pode ser você. Você pode ser uma vítima dessas condições, dessa pressão toda, dessa cobrança que, né, que se vive, em especial nas agências, tem departamentos que também têm um ritmo bastante acelerado. Isso. Agora tem aqui um bancário que ele fala assim, Banco do Brasil, Jeremias, né? Jeremias, achei bem bonito o seu nome. Lembrei de um sindicalista que ele chama bancário, né? Do Piauí, que chama Arimateia também, que é um nome que eu acho bem bonito, nomes bíblicos, diferente. assim, bonitos, né? Diferente também é bonito. Aí ele fala o seguinte, Banco do Brasil ou Caixa podem demitir se o funcionário ficar com o nome no SPC e no Serasa? Qual é o amparo legal? Eles não podem demitir por causa disso. Podiam demitir. Até no último mandato do governo Lula, em dezembro, se eu não me engano, o Lula sancionou uma lei que acabou com o artigo que prevalecia antes, né, com a regra anterior, que era qualquer bancário, dirigente sindical, bancário, mesmo dirigente sindical e que tem estabilidade, ou grávida, ou pessoa com estabilidade por conta de doença do trabalho, qualquer tipo de estabilidade, ou funcionário do Banco do Brasil e da Caixa, podiam ser demitidos e podia ser demitido por justa causa se tivesse dívida, nome negativado, né, no SPC. Essa regra acabou. Não pode demitir por esse motivo, né? Não tem amparo legal para isso. E ele pergunta o seguinte, ele faz uma pergunta sobre a mesa geral e específica. A pergunta é assim, será que a mesa geral, colocar o bebê e a Caixa na mesa geral, é bom? É positivo? Eu acho que é bom a gente conversar um pouco sobre isso, que às vezes tem bancário que ainda tem dúvida. Tem bancário que já acabou com essa dúvida, porque já viu a importância da mesa geral. A mesa geral, ela não atrapalha a mesa específica, muito pelo contrário, né? A gente viveu aqui momentos da nossa história, por exemplo, a experiência dos banespianos, do pessoal do Banco Nossa Caixa, que estava na mesa geral e que teve conquistas nas mesas específicas, nunca saiu na década de 90, né? A década neoliberal, que trouxe uma série de perdas para trabalhadores de empresas públicas, né? Que trabalhadores do Banco do Brasil e da Caixa ficaram muito tempo sem reajuste, que perderam vários direitos, né? Porque não estavam na mesa geral, inclusive, né? Na mesa da FENABAN, ficaram sem reajuste. Se tivesse na mesa da FENABAN, eu digo a experiência positiva do Banco Nossa Caixa e do Banespa, que sempre tiveram na mesa da FENABAN e tinham as negociações específicas. Então, todos os reajustes que foram conquistados, a PLR foi conquistada em 95, eu queria que o Ernesto falasse, no Banco do Brasil e na Caixa, isso só veio depois de 2003, né, Ernesto? A PLR a partir de 2003, né, se fala outras coisas. O governo né? Lula,
que a gente conseguiu reconquistar esses direitos, pegar os direitos da convenção coletiva. Vale alimentação. No caso da Caixa, por exemplo, o Vale Alimentação era R$50 até 2003, 2004. Depois que a gente passou a fazer parte da mesa única, isso já veio a comparação com os bancários. Todos esses direitos foram incorporados Exatamente. no acordo específico e você continua as lutas, porque nesses últimos anos a gente tem tido várias conquistas, né? Promoção por mérito, é a conquista da mesa específica. Tem tido várias conquistas, né, Ernesto? Na mesa específica do Banco do Brasil também. A bônus assiduidade, são 5 por ano, né? Antes eles não tinham, o pessoal mais novo do banco. Né? Vários adiantamentos para a questão de óculos, dentista, outras coisas, né? E aí a gente nunca sabe? Você, daqui para frente, independente do governo, você tem uma mesa forte. Os bancários no Brasil inteiro unificados em torno dessa negociação. Independente da política que do governo, do partido, da política que está lá, a gente tem garantido essa mesa que junta todos os bancários do Brasil, mas continuam as negociações específicas. Então, eu acho que essa é a nossa avaliação. Nós lutamos muitos anos, né, para construir essa mesa unificada. E a gente teve experiências de bancos que nunca saíram da mesa unificada, que vieram para a mesa geral e que ganharam bastante, né? Porque, enfim, a gente não sabe, o futuro tem que estar... juntos nessa mesa tem trazido conquistas. E manter as negociações específicas também tem trazido conquistas. Então, a gente está juntando o melhor para os trabalhadores. A categoria, né? exatamente. E para a categoria. Eu queria que vocês fizessem aí a consideração final, porque o tempo aqui passa rápido, né? É verdade, né? 10 bilhões de lucro, né? Esse lucro, 10 bilhões, é o currículo dos gestores do Banco do Brasil, dessa administração, né? Do Aldemir Bendini e todos os seus vice-presidentes e presidentes. Por que eu digo que é currículo? Porque depois eles vão para o mercado, né? Então eles tratam o Banco do Brasil como um banco privado, na prática, né? Eles pegam uma empresa pública e tratam como empresa privada. Tanto é que o Lima Neto, ele foi para o Banco Fibra, o Conselho do Maranhão para o Banco Safra. Então, nós funcionários só temos uma alternativa, é se organizar, mobilizar e lutar. Né? É a única alternativa. Então, gente, assembleias, vão participar de tudo, né? Passeatas e por aí vai. E você, Ernesto? A Caixa não foi diferente. Oh, desculpa, Kardec. A Caixa não foi diferente, né? O lucro também. A Caixa não foi diferente, foi quase que o dobro do semestre do ano passado. Aí você não falou da PLR social, que é outra Sem coisa. Sem falar da PLR social, cobrança que nós nossa. vamos, que é uma cobrança nossa e nós temos que batalhar para que ela continue. Então, assim, reforçando inclusive o que o Ernesto está colocando, as nossas brigas por mais contratação, valorização do piso, a criação, inclusive, a gente está pleiteando, Juvândia, bem en passant, a criação de uma função que é a do assistente de atendimento social, que ele faz o trabalho exclusivo hoje e não tem uma função. Tá? Então, assim, é uma função que a gente está pleiteando também, porque a pessoa está ali fazendo atendimento quase que especializado para aquelas pessoas que querem um atendimento diferenciado. E a outro problema é critério para descomissionamento. É uma preocupação bastante grande que tem na categoria e a gente vai batalhar para isso. E aí novamente chamar o empregado para assembleias, para as reuniões, para as discussões, ler a nossa folha bancária, obter notícias e site do sindicato e vamos ficar o tempo todo atento. Tem aqui um bancário que não é de São Paulo, ele está perguntando o seguinte, olha, às vezes a gente tem a sensação que está tudo combinado, né? Que você vai na negociação, que o Comando Nacional resolveu acabar com a greve. Não, essa sensação, às vezes os bancos, as pessoas têm interesse de que isso se confirme ou disseminar esse tipo de informação. E é bom você ter perguntado porque a gente esclarece, né? Tem a oportunidade de dialogar sobre isso. Veja, quem decide a campanha é a maioria dos bancários no Brasil votando em assembleia. O Comando Nacional ele está acompanhando todas as negociações esse tempo todo, assim como as comissões de empresa, né, assessorando o comando nas negociações específicas, também acompanham todas as negociações. E a gente sabe qual que é o limite, a gente faz a discussão. Quando o comando tira uma orientação é porque ele tem obrigação, porque ele acompanhou todas as negociações. Ele sabe, né, acompanha a greve, sabe o tamanho da greve, né, no Brasil inteiro. Então, a gente dá a indicação, mas quem decide
o bancário e a bancária na Assembleia. Quem vai para a Assembleia é quem decide. Quem fica no banco, quem fica em casa, está deixando o outro decidir. Né? A gente dá a nossa avaliação, porque olha o que aconteceu ano passado. Veja, o Correio continuou em greve, foi para onde? Foi parar no tribunal. Teve que compensar num período muito mais longo, teve desconto de dia, e não teve, olha o acordo, e veja se o acordo foi melhor que o nosso, não foi. Não teve uma categoria que teve um acordo melhor que o nosso, uma outra rara setor, mas se você olhar o conjunto do acordo mesmo, então, é importante você ter a hora de entrar numa greve, de você sair de uma campanha com conquistas, para você não sair depois, às vezes num tribunal, ou às vezes no momento em que a greve não está mais acontecendo, sem as conquistas. Por isso que a gente tem que saber exatamente isso, tem que estar junto, né? Se todo mundo entrar, as nossas chances de conquistar mais são muito maiores, né? As nossas conquistas serão com certeza maiores, porque pega a greve de 85. Quase 100% dos bancários no Brasil inteiro aderiram à greve. Né? Uma época de inflação altíssima. E nós saímos da campanha com ganhos reais e com outras questões resolvidas. Portanto, se a gente tiver uma adesão desta na campanha, né, nós saímos com o resultado é bem melhor. Um resultado muito maior, porque exatamente isso, é correlação de forças. A campanha salarial, a negociação é correlação de forças. Se os bancários... Nós chamamos uma passeata no dia 22 e vamos chamar outras atividades. Os bancários têm que participar, porque não se terceiriza, né? A gente falou de terceirização também aqui. Não se terceiriza, a luta não se terceiriza, a luta é feita por cada um no local de trabalho. Não é feita pela direção do sindicato, que são bancários que estão no Brasil inteiro nas direções dos sindicatos. A luta se faz por todos nós no local de trabalho. E a nossa história mostra isso. Quando a gente vai à luta, a gente tem conquista. E a gente tem que ir à luta junto com os sindicatos. Porque aí sim, nossas conquistas serão cada vez maiores. Por isso que o logo da nossa campanha esse ano é Vem pra Luta, Vem. Né? E a gente convida você para vir para a luta, vamos fazer um intervalo e vamos voltar no segundo bloco. Bancários de todo o Brasil estão unidos na campanha nacional para cobrar avanços econômicos e melhores condições de trabalho. A categoria quer 5% de aumento real de salários, além de valorização no piso e PLR maior, com pagamento de parcela adicional. A categoria também reivindica aumento dos vales refeição, alimentação, da 13ª cesta e do auxílio creche babá, no valor de um salário mínimo mensal para cada. O fim das metas individuais e abusivas também tem destaque na luta dos bancários, assim como o fim das demissões em massa e mais contratações. O mote da campanha deste ano é Vem pra Luta, Vem. O setor da economia que mais lucra no país tem todas as condições de proporcionar melhores condições de trabalho e salário à categoria. A nova programação da TVB, a TV dos Bancários, já está no ar, com a volta do Momento Bancário com a presidenta uma vez por semana e a estreia do Contraponto, programa de debates com blogueiros mediado por Juvândia Moreira, toda a primeira segunda-feira do mês. Estes dois programas marcam a fase renovada da TVB, que agora possui estúdio próprio com equipamentos mais modernos e cenários novos, de onde serão gravados programas que vão ao ar pelo site do sindicato. Futuras produções como o Jornal dos Bancários e especiais sobre cultura, saúde e direitos terão estreias ainda neste semestre. Debate, e a gente agora nesse segundo bloco, primeiro bloco, nós falamos da campanha nacional dos bancários, da mesa geral e das mesas específicas. O tempo é curto e a gente tinha um monte de coisa para falar, mas na verdade a gente tem que resumir ali naquele, né, no tempo que a gente tem, porque senão você também não ia aguentar ficar aí no outro lado na sua casa, lá na internet, nos assistindo, né, se a gente demorar demais. Mas a gente tem aí no segundo bloco, nós falamos já no primeiro, viu, Adriana? A gente deu parabéns para os bancários e parabéns para a CUT. Eu queria... Adriana Magalhães, Adriana é bancária do Itaú, é diretora aqui do sindicato, dirigente sindical e também secretária de comunicação da CUT São Paulo. Parabéns pelo Dia do Bancário e parabéns pela CUT.
A Adriana vai conversar com a gente um pouco sobre a CUT, né? Essa história, a pauta dos trabalhadores. A gente tem aí uma atividade, um Dia Nacional de Luta, marcado para o dia 30. Mas eu queria responder aqui uma pergunta que chegou no final do primeiro bloco, que é um bancário oriundo do Banco Nossa Caixa. E ele está, olha, assistindo a gente ao vivo e está em Itu, né? Marcos, boa noite para você, obrigada por sua pergunta. E ele fala o seguinte, na negociação passada, está falando do plano, né, de previdência complementar e do plano de saúde, né? Cassi Previ para todos, que é o nosso lema, e o pessoal do Banco Nossa Caixa, oriundo do Banco Nossa Caixa, na verdade tem o Economos. Isso não se resolveu na campanha passada. Ele pergunta, olha, Marcos, tem uma ação judicial, já saiu a decisão em primeira instância, é uma ação nacional, né? E o juiz condenou o Banco do Brasil a pagar uma indenização que vai, na verdade, não vai para o bancário, vai, acho que vai para o FAT, essa indenização, se eu não me engano, por discriminação. Ou seja, está discriminando os bancários oriundos de outros bancos porque não deu o mesmo plano de saúde, o mesmo plano de previdência. E aí ele dá os prazos lá, manda o banco informar todos os funcionários e diz o seguinte, fala para o funcionário que quer aderir a esse plano. Você vai dar um prazo também para ele aderir. E aí, Marcos, a questão é a seguinte, essa decisão só vale a partir do trânsito em julgado, da sentença. E se o banco recorre, não tem trânsito em julgado agora. Pode demorar mais uns 10 anos para resolver isso, ou um tempo, a gente não tem um prazo exato. Pode demorar mais um tempo para resolver. O melhor caminho, agora a gente tem uma sentença, isso é importante, né? O melhor caminho é a gente fazer uma negociação e garantir já, né, que os funcionários desses bancos oriundos, né, desses bancos, Banco Nossa Caixa, né, tem o BEP, tem, enfim, Banco do Estado de Santa Catarina, tem bancos que foram incorporados pelo Banco do Brasil. A gente fazer uma negociação e garantir que o banco, né, porque tem muitas variáveis, aí tem pessoas que têm agregados, tem gente que não tem agregado, então a gente fazer toda uma discussão sobre isso, tem que resolver isso nessa campanha. Nós temos cobrado isso do Banco do Brasil, tem que resolver isso nessa campanha. Porque é muito importante, imagina a sua aposentadoria, o seu plano de saúde, quando você aposentar, todo mundo tem essa preocupação, né? E a gente está cobrando isso do banco que se resolva, né? Que chegue no processo e homologue um acordo, né? No processo judicial, porque o processo não fala dos aposentados, é uma coisa, e tem um grupo de bancários do Banco Nossa Caixa, por exemplo, aqui na nossa base, que está aposentado e que quer saber como é que fica esses planos também, porque eles ficaram num grupo fechado ainda, né? Óbvio que tem uma preocupação e tem uma preocupação do sindicato também de cobrar e de resolver isso nessa campanha. Agora nós vamos falar da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, né? Que esse sindicato foi um dos protagonistas na criação da CUT, que completou 30 anos, que é uma história, né, da classe trabalhadora, uma história muito bonita que a gente tem que se orgulhar e que a gente tem que continuar lutando, né, para construir mais 30, mais 60, né, mais 90 anos, enfim, vida longa aí para a nossa central sindical. E nós vamos começar vendo um vídeo, assistindo um VT aqui do Wagner Freitas, que é o presidente da CUT Nacional. Depois a Adriana vai comentar aqui com a gente, falar dos próximos desafios da CUT. Eu não consigo imaginar os últimos 30 anos da história do Brasil sem a CUT. Imagino o que seria do Brasil se a CUT não tivesse ido às ruas para ajudar a derrubar a ditadura. Imagino o que seria do Brasil se a CUT não fosse às ruas para lutar contra a caristia, para lutar pelas liberdades democráticas, pela anistia. Se ela não tivesse ido à rua para construir as diretas já, se ela não tivesse ido às ruas para construir o impeachment do Collor de Mello, para derrotar o Fernando Henrique Cardoso, que quis acabar com os direitos trabalhistas no último ano do seu governo. O que seria do Brasil se um trabalhador metalúrgico da CUT não tivesse tido a ousadia de fundar uma central sindical, um partido político, concorrer e vencer as eleições para presidente da República, que foi o companheiro Lula? O Lula é fruto da luta da CUT e dos trabalhadores. Nós fizemos uma marcha
a Brasília e construímos uma política de salário mínimo, que ela não é apenas anual, ela é permanente. Então a CUT, nos últimos 30 anos, foi um agente social preponderante, essencial, que construiu um Brasil melhor, mais justo, mais democrático. Agora, isso é pouco. A CUT vai continuar lutando e organizando os trabalhadores para que, além das questões referentes a emprego, salário, condições de trabalho, saúde, segurança, remuneração, você tenha um sindicalismo organizado pela CUT que lute para mudar a sociedade brasileira e transformar o Estado brasileiro no Estado democrático, que utiliza o recurso público para prestar serviço público de saúde, educação, transporte para a sociedade. Então esse é um objetivo estratégico nosso. A mudança dessa sociedade, a construção de uma sociedade onde o trabalhador, a trabalhadora e o valor do trabalho sejam mais importantes. Muito bem, o presidente nacional da CUT é um bancário. Né? É a primeira vez na história da CUT que a CUT é presidida por um bancário, né, Adriana? Isso. Wagner falou uma coisa bem interessante, né? Imagina o que seria da história do Brasil sem a CUT, né? Essas lutas todas que a CUT encampou, né, nesses últimos 30 anos. Se não existisse... A CUT fez a articulação entre as categorias, né? Já tinha tido a tentativa de criar uma central sindical antes, mas que acabou durando muito pouco tempo, não prosperou. E foi uma iniciativa que, recentemente, a ONU, inclusive, reconhece o quanto que a CUT, a iniciativa de criar a Central Única dos Trabalhadores, foi exitosa para o Brasil, para a classe trabalhadora brasileira, e reconhece a importância do sindicalismo brasileiro e da Central Única dos Trabalhadores. Então, boa noite, Juvândia. É um prazer estar aqui e representando a Central, e lembrar que o Wagner é bancário do Bradesco, né? Exatamente. Desta casa. E na noite de ontem nós comemoramos os 30 anos dessa existência exitosa, 30 anos de uma jovem que entra na maturidade, né? Então, relembrando ontem a criação da CUT em 1983, no pavilhão Vera Cruz, 5.000 trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade, pessoas do Brasil todo. Não tinha Facebook, né? Não tinha Facebook. Não tinha Twitter, não tinha Facebook, não tinha rede social, não tinha celular, não tinha internet. Passagem aérea, né? Não era essa facilidade era que tem hoje. Era para uma minoria, não era para... 3 dias de ônibus. Para a classe trabalhadora andar de avião. E era o sonho ali colocado, o sonho que está refletido hoje nessa geração, nessa possibilidade do sindicalismo brasileiro, a CUT ser reconhecida internacionalmente, a solidariedade mundial, as conquistas que nós tivemos ao longo desses anos e a resistência também, né? E ontem foi dito que a CUT não é mais a 5ª central sindical do mundo, ela é a 4ª maior central sindical do mundo, né? Ela é a 4ª maior central sindical do mundo, representamos hoje mais de 25 milhões de trabalhadores brasileiros, com um desafio gigantesco ao longo aí, dessa caminhada, né, de organizar os sindicatos, de fazer o enfrentamento, de ampliar os acordos coletivos, de não permitir que os nossos direitos sejam retirados, porque na década de 90 nós fomos ameaçados quase que cotidianamente, né, com reformas. E essa história, desculpa, Adriana, essa história de categorias profissionais foi uma forma que a ditadura encontrou de separar a classe trabalhadora, né? Datas bases diferentes, de desunir, digamos assim, a classe trabalhadora. E a CUT, a criação da CUT é exatamente o inverso, né? É você unir a classe trabalhadora, né, como classe que precisa lutar juntos, porque essa história do individualismo, de que a solução passa por mim mesma, eu vou lá sozinho, luto, resolvo, faço minha vida, isso é uma bobagem. A gente vive numa sociedade, a gente vive numa coletividade, tem problemas que você não resolve sozinho, você precisa de ajuda. Aliás, a gente nasce numa família, né? Não nasce sozinho, nasce de uma mulher, né, e nasce num núcleo familiar e isso que é o bacana, né? Sozinho é ruim demais, né? Ninguém vive assim sozinho.
E esse é um dos princípios, né, da Central Única dos Trabalhadores, a solidariedade, né, e de um sindicalismo pela base. O que é o sindicalismo pela base? É quando você está na sua agência bancária ou no seu centro administrativo, chega um representante do sindicato para entregar a folha bancária, para sindicalizar, para fazer o levantamento, fazer reuniões. É o sindicato presente ali no seu local de trabalho. Esse é um dos princípios também da Central Única dos Trabalhadores. É o sindicato fazer consultas, né? Nós fizemos, no passado, 12 mil bancários responderam. Esse ano, quase 10 mil bancários responderam a nossa consulta, construiu a pauta da campanha salarial, né? Eu vejo, a CUT defende muito isso, né? Que os sindicatos orientam seus sindicatos, tem os princípios cutistas, né? Que orienta que se organize o trabalhador no local de trabalho, que fortaleça a luta dos trabalhadores, da classe trabalhadora. E ela fez a maior negociação, que eu saiba, a maior negociação sindical do mundo, que é a negociação do salário mínimo, né? Política de valorização do salário mínimo, que garante aí, ao longo desde 2003, aumentos sucessivos aí para recompor o poder de compra do salário mínimo através do índice de inflação, mais o crescimento do PIB, né? Então, foi uma luta organizada do movimento sindical, que a CUT foi protagonista, bem como a marcha do salário mínimo, Juvândia, e as sucessivas correções da tabela do imposto de renda. Exatamente, foi na mesma negociação, que foi importante. Às vezes a pessoa confunde assim, mas corrigir a tabela do imposto de renda não quer dizer que eu vou pagar mais? Não, é o contrário. Se corrigir a tabela, você vai pagar menos. Se não corrigir e congelar, como fez o Fernando Henrique, a gente sim pagava mais, o nosso salário líquido fica menor no nosso bolso. Mas quais são os desafios da CUT para o próximo período e qual é a pauta atual da classe trabalhadora? Bom, o principal desafio está colocado na nossa agenda, inclusive amanhã nós teremos um Dia Nacional de mobilização e paralisações em todo o Brasil. E os bancários de São Paulo vão fazer parte dessa história, estão fazendo plenárias hoje e discutindo em cada regional o que é que nós vamos fazer. E amanhã, fundamentalmente, é um protesto para a retirada e para a revisão do projeto de lei, que já foi falado aqui tantas vezes, que é o projeto de lei que regulamenta e amplia a terceirização no nosso país, né? Exatamente. A mesa quadripartite, que está lá e que até o dia 3 tem uma finalização das discussões, e nós temos os nossos representantes lá para mudar o texto e para que a gente possa ter garantias e não perdas de direitos, né? De vez em quando essa história aparece, né? Às vezes com nomes diferentes, com números diferentes. A gente já viveu muito isso na nossa história, a gente tem que estar sempre atento ao que passa no Congresso Nacional, esses projetos de leis que tem lá, porque alguns deles tentam retirar direitos de trabalhadores, ou precarizar, que nesse caso, regulamentar a precarização. Então, a luta contra o 4330 é um dos que interessa muito a categoria bancária, né? Que mais? Então, o fruto da marcha, né, que reuniu mais de 50 mil trabalhadores em Brasília, a gente entregou à presidenta Dilma uma série de reivindicações, que vai desde a valorização das aposentadorias, com o fim do fator previdenciário, a redução da jornada. Tem uma mesa de negociação agora, com o governo discutindo o fator previdenciário. O fator previdenciário está colocado na pauta, né, da marcha, fruto da marcha foram montadas comissões para estudar cada tema. O fator previdenciário está havendo discussões, mas para além do fim do fator previdenciário, nós também reivindicamos, e não é de agora, né, Juvândia, a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, sem redução de salário. É perfeitamente possível, vai gerar mais emprego, mas acima de tudo vai propiciar qualidade de vida, né, para os trabalhadores, possibilidade de conciliar estudo com lazer, família. Um outro ponto também da jornada legal. Hoje é 44 horas semanais e a CUT e as centrais reivindicam 40 horas semanais com jornada legal. E na categoria nós temos uma jornada menor, que muitas vezes é descumprida pelos bancos, né, que é outra luta que a gente faz. Mas reduzir a jornada legal já seria um grande passo, uma grande força para a gente fortalecer a nossa luta pelo cumprimento das 6 horas. O 10% do PIB, né? Para a educação. Para a saúde também. Para a saúde também, transporte de qualidade, a suspensão do leilão do petróleo, enfim, nós queremos rediscutir a reforma agrária, rediscutir como que vai ser essa questão do petróleo, porque tem a Petrobras, que é uma grande estatal, enfim.
são todos esses pontos que estão colocados, né, na agenda atual, e eu diria que a gente tem muito mais desafios, né, no cenário nacional. A reforma política, a democratização dos meios de comunicação. Exatamente. Nós fizemos uma pesquisa, Adriana, acho que você viu o resultado dela, e os bancários têm consciência disso, né, de que os meios de comunicação defendem essa reforma e têm consciência de que a mídia, no geral, ela é parcial. Tem que prestar muita atenção nisso, porque às vezes você lê uma notícia lá nos jornais e você acredita como sendo a grande verdade, mas não reflete. E é importante saber que esse jornal tem um dono, e esse dono tem um interesse. E basta você olhar quem anuncia no jornal para você ver para que interesses que esses donos estão servindo. Porque senão a gente lê a notícia, já sai acreditando, né? E não reflete, e acaba virando massa de manobra de alguém, né? De interesses que não são os nossos, dos trabalhadores. Então tem que prestar muita atenção, né? Não só nos jornais, mas também nas TVs, né? Lembrar sempre que tem um dono, né? E que esse dono tem um interesse, e que esse interesse pode não ser o seu interesse, ou o interesse da classe trabalhadora. Isso. E a CUT está bem engajada nessa luta pela democratização dos meios de comunicação e pela reforma política, né? Reforma política. Compreendo que o povo seja ouvido. Que seja ouvido, que haja o plebiscito, né? Que se discuta como as campanhas hoje políticas são financiadas, né? Exatamente, o financiamento das campanhas é fundamental, porque também a história da mídia, né, tem dono e dono tem interesse, é a mesma coisa. Se você deixar que as grandes empresas, que as empresas, né, financiem as campanhas eleitorais, é óbvio que eles não vão fazer filantropia, né? Vão defender seus interesses, né? Por isso que o Congresso Nacional ele é majoritariamente patronal hoje, porque os empresários detêm lá o capital, vai lá, financia as campanhas, depois vão cobrar que faça um projeto de lei como 4330 para regulamentar a precarização que eles fazem nas empresas. Então, é fundamental a gente ficar de olho aberto, cobrar seu deputado que você votou, cobra esse deputado que vote contra esse projeto, né? E faça pressão, porque essas pessoas são eleitas pela maioria da população. Elas deveriam defender o interesse da maioria da população, entendeu? E tem gente muito decente, né? Gente que atua com dignidade lá no Congresso Nacional, que defende realmente os interesses da maioria da população. A gente não pode achar também que tudo é tudo a mesma coisa, e a gente tem que participar, sim, da política, porque essa história de que participar da política é coisa ruim, né? É algo exatamente para te afastar da política, você não vigiar, orar e estar lá também atuando para mudar. Perfeitamente. A gente... Ontem, né, o Lula falou algo, né, nesse sentido. Ele tem falado muito sobre isso, principalmente para a juventude, né? Quando em muitos países se criou um clima de aversão à política, é que se criou as práticas mais autoritárias, fascistas. Então, você tem que estar na política para poder mudar a política. Porque para ser o político que você quer que aquele político seja, né? Você tem que participar, e também tem uma outra coisa, principalmente para os bancários. Vocês podem ter certeza que os banqueiros se interessam muito por política. Eles acompanham muito a vida no Congresso, eles têm a sua bancada ali. E por que nós, trabalhadores, não podemos e não devemos ter a nossa bancada e os nossos representantes? Desculpa, gente. Fazer um carnaval aqui no momento bancário. Não, faz parte. Olha, vida longa CUT, né? E a gente tem que se organizar sim, porque individualmente, né, nós somos... parece até chavão, mas não é. É a realidade, né, nua e crua. Se a gente ficar sozinho, isolado lá, somos só um gritando. Mas se a gente está junto gritando, se a gente está junto lutando, se a gente está junto participando, se organizando, né, com certeza nossa força é muito maior e a nossa possibilidade de transformar é muito maior. A gente nós vamos encerrar, porque o tempo passa rápido, né? Aqui corre. A gente fica conversando, dá vontade de falar, mas nós vamos encerrando aqui, mais uma vez, parabenizando a CUT, os bancários, e viva a classe trabalhadora, viva os bancários e bancárias. E seguimos em luta, sempre. Vem pra luta, vem. Agora, eu vou convidar você também, porque na próxima semana nós não teremos o Momento Bancário, mas teremos o Contraponto. Contraponto é um debate, né? Debate é uma iniciativa, é uma parceria entre sindicato e Barão de Tararé. Então, não é um programa do sindicato, mas é um debate conjunto
realizado por essas entidades, com participação de vários jornalistas, blogueiros, em que a gente sempre tem um convidado. E você não pode perder o próximo Contraponto, que vai acontecer no dia 2, às 19h30. Um grande abraço e até a próxima semana.